Olá, queridos alunos do oitavo ano. Professor João Diniz aqui com mais uma aula de matemática para vocês. Projeto Educa Live. Então vamos lá. Essa é a nossa aula de número 5, pessoal. Bem, gente, pessoal, hoje na nossa aula nós iremos tratar, Nós iremos aqui trabalhar um assunto, um tema, bastante frequente e bastante importante na área de matemática, né? Hoje nós iremos tratar de porcentagem, tá bom? Hoje nós iremos tratar de porcentagem, abordado aqui, ó, por exemplo, pelo descritor de matemática D28, tá bom? Então, pessoal, antes de começar a falar de porcentagem, eu gostaria de relembrar com vocês um pouco do conjunto dos números racionais, ou seja, o conjunto que, tá bom? Tratamos em aulas anteriores do conjunto dos números naturais e do conjunto dos números inteiros, não é isso? O conjunto dos números racionais, pessoal, é o conjunto numérico, onde nós encontramos aqui, ó, além de outras coisas, mas vamos chamar aqui a atenção para as frações, não é? Nós encontramos as frações dentro do conjunto dos números racionais. Professor, por que isso é importante? Relembrar um pouco as frações. Porque a porcentagem, pessoal, nada mais é do que uma fração. Isso mesmo. Então, vamos relembrar um pouco aqui sobre as frações, né? A fração, na verdade, a gente pode simplesmente, pessoal, entender a fração como sendo a relação entre um número e outro, né? Portanto, a gente pode entender a fração como a parte de um todo, né? Tá bom? Então, eu posso usar a fração para comparar duas coisas, eu posso usar a fração para relacionar, a parte de um valor total, por exemplo, aqui, ó, x é a parte e y é o todo, tá certo? Onde aqui o x, pessoal, representa o nosso numerador, né? O y, o nosso denominador, tá bom? Então, é bom sempre lembrar que toda fração é por si só uma divisão, né? Toda fração é por si só, por definição, também uma divisão, tá bom? Então, gente, é isso, ó. Só que existem frações, Existem frações cujo denominador dela, pessoal, cujo denominador é 100, tá bom? Então, a esses tipos de frações aqui, nós damos o nome de fração centesimal, justamente porque o denominador é 100, daí a palavra centesimal, tá? Ou também você pode chamar isso daqui de um percentual, tá? Essa é outra maneira de você chamar isso daqui, ó. Tá bom? Professor, e o que é um percentual? Já ouvi essa palavra, já ouvi bastante percentual. Percentual nada mais é do que uma porcentagem, tá? Então, a gente pode entender, pessoal, a porcentagem como uma fração, ou melhor, como uma razão, a gente pode assim, que não deixa de ser uma fração, como uma razão centesimal, tá bom? Isso aí. Pessoal, um outro tópico, depois de falar um pouco aqui, relembrar as frações, fração centesimal, tá? Que a porcentagem nada mais é do que a relação de um valor por 100 partes. Depois disso, eu quero falar sobre as formas em que um número racional ela pode aparecer para a gente, Nós sabemos que um número racional, ele pode ser representado na sua forma percentual, tá bom? Pode também ser representado na sua forma fracionária, ou na forma de fração, Ou, pessoal, na sua forma
decimal, tá? Professor, e aqui, o que é que a gente tem que saber? A gente tem que saber transitar, pessoal, entre essas várias formas de representar um número racional, tá? A gente tem que saber transitar entre essas formas de representação, tá bom? Vamos dar um exemplo. Veja só. Eu tenho aqui um número em sua forma percentual, né? Vamos representar aqui 4%. Portanto, 4 acompanhado, ó, pelo símbolo da porcentagem, não é isso? Esse é o símbolo da porcentagem. Um detalhe. Professor, por que o símbolo da porcentagem é isso daqui? Na verdade, pessoal, isso aqui nada mais é do que aquele famoso símbolo da divisão. Lembra disso daqui? Hã? Porque aqui a barra está inclinada, mas isso aqui nada mais é do que o símbolo da divisão. Mostrando para a gente, né, que uma fração nada mais é do que uma divisão, tá bom? Então, 4% é a mesma coisa, pessoal. Eu posso escrever isso aqui na sua forma fracionária, né, da seguinte forma. O que significa 4%? 4 por 100. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, 4 sobre 100. Tá bom? Professor, tudo bem. Da forma percentual para a forma fracionária, é só representar o valor sobre 100. E para eu sair da forma fracionária e achar a minha representação decimal, lembre-se, uma fração é uma divisão. Portanto, basta você dividir o numerador pelo denominador, tá? Que aqui você encontra o valor, né? Sua representação na forma decimal. Então, quando a gente divide, pessoal, 4 para 100, né? Você pode até simplificar essa fração se achar melhor antes de dividir diretamente, tá? Mas quando você divide 4 para 100, você encontra 0,25, tá bom? Ou seja, aqui, pessoal, eu quero que você entenda uma coisa. Eu tenho 3 representações aqui, né? Percentual, forma fracionária e forma decimal. Porém, observe o símbolo de igualdade entre essas representações. O que é que isso indica? Isso indica que essas representações, embora esses números, né, embora representados de maneira diferente, possuem o mesmo o mesmo significado numérico, representam a mesma coisa, tá? Embora estejam escritos no formato, né, diferente. Aqui, ó, em sua forma percentual, aqui na sua forma fracionária, e por último aqui na sua forma decimal, você tem que saber transitar, né, entre essas situações. Portanto, isso daqui, ó, é 4%, isso aqui é 4%, isso aqui é 4%, tá bom? Ok? Então, segundo passo, eu vou mostrar para vocês aqui, relembrar com vocês como é que se calcula, né, uma porcentagem. Porque existem duas grandes coisas, pessoal, que a gente vai fazer aqui com as porcentagens. Primeira coisa, calcular uma porcentagem, tá? Segunda coisa, transformar em porcentagem. São coisas, situações, né? São processos de cálculo diferenciados, tá bom? Então, o primeiro passo aqui, ó, é calcular ou extrair uma porcentagem, tá? Ou extrair um percentual, tá bom? O segundo passo aqui da nossa conversa vai ser representar determinada informação na forma percentual, tá bom? Então, vamos escrever aqui, representar na forma percentual. São duas situações bem distintas, tá? E bem tranquilas de a gente compreender aqui. Bem, vejam só. Quando eu digo que quando eu quero extrair um percentual, pessoal, sempre vai haver duas coisas. Você vai ter uma porcentagem e um valor,
tá? E você vai querer descobrir quantos por cento daquele valor. É isso que você vai calcular. Você vai calcular tantos por cento daquele valor. Tá? Portanto, o que significa isso? Significa que você vai calcular um pedaço daquele valor, né? Do valor que está sendo dado para você. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 20, calcule 20% de 100, tá? Ou seja, uma porcentagem em cima de um valor bem simples aqui. Calcule 20% de 100, ou seja, eu quero saber quanto é que 20% representa de 100, tá bom? Então, professor, como calcular? Bem simples, né? Primeiro passo, você pega o 20, ó, o 20% transforma em sua forma percentual, tá? Ou melhor, em sua forma fracionária, né? 20% vai ser 20 sobre 100, tá? E agora você vai multiplicar esta sua fração, né, que é a sua fração centesimal, pelo valor que está sendo dado. Ah, professor, então é assim, né? Muito tranquilo, tá bom? Ó, aqui eu vou aproveitar para dar uma dica para vocês de simplificação, né? Divisão eu posso cortar, multiplicação em cima e divisão embaixo, eu também posso cortar esses zeros aqui para facilitar na hora do cálculo, tá bom? Portanto, ó, 2 vezes 10 é 20, né? E o 20, quando divide para 1, vai dar 20. Tá aqui sua resposta, tá bom? Vamos para mais um exemplo de cálculo de porcentagem em cima de um valor, né? Por exemplo, um produto custava inicialmente R$500, tá? O produto custava inicialmente 500. Em uma promoção, ele foi vendido com 25% de desconto. Qual o valor que esse produto foi vendido? Ele foi vendido por qual valor? Então, veja, o valor inicial é esse daqui. Custava isso, né? Só que ele não foi vendido por R$500. Teve um desconto, né? Teve um desconto de 20%. Ou melhor, de 25%. Então, primeiro passo. Eu tenho que calcular 25% de 500 para depois subtrair do valor, né? Já que é um desconto, tá bom? Mais na frente, nós vamos falar bastante sobre acréscimo e desconto, mas aqui apenas para exemplificar. Então, um desconto, pessoal, ó, primeiro vamos calcular de quanto foi o desconto, de quantos por cento foi o desconto em cima do valor, né? De 25%. Então, como é que a gente vai calcular? Ó, 25 sobre 100 vezes o valor do objeto, tá bom? A nossa resposta é justamente o valor dessa porcentagem, tá bom? Simplificando aqui, ó, esses dois zeros eu corto com os dois zeros do 100, tá bom? Então, 25 vezes 5 dividido para 1, tá? 25 vezes 5, pessoal, você quando multiplica acha 125. Quando divide para 1, né, não altera aqui o resultado, tá bom? Portanto, ó, de quanto foi o desconto em reais, né? De R$125, que é justamente 25% de 500. Então, eu vou pegar do meu valor inicial, eu vou subtrair, né? Esse 125, tá? E daí eu encontrarei o valor pelo qual o produto foi vendido, né? 5 para 10, 5. Subiu aqui, desceu somando, ó. 3 para 10, 7. Né? Subiu aqui, desce somando. E 2 para 5, 3. Portanto, esse produto foi vendido por R$375. Então, veja que é uma coisa bem simples. Você quer calcular uma porcentagem em cima de um valor. Então, pega a porcentagem, né, multiplica pelo valor. Só que lembre-se, pega essa sua porcentagem na forma fracionária. Tá? Em outras palavras, sempre vai ser a porcentagem vezes o valor. Né? Deixa eu representar isso aqui melhor para simplificar. Né? Quando você quer calcular uma porcentagem, o processo vai ser o seguinte: a porcentagem vezes o seu valor, né, vou chamar esse valor aqui de X, dividido por 100. Esse 100, pessoal, é justamente
vem justamente da sua porcentagem, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, 20%, esse 100 aqui embaixo é esse 100 que eu estou colocando aqui nessa forma geral, tá bom? Tá ok? Então, é 30% de um valor, então você vai escrever 30% vezes o valor, né? E assim por diante, beleza? Gente, a segunda situação é você representar determinada situação na forma percentual, tá ok? Vamos lá. Imagine que você tem 50 laranjas, tá? Você tem 50 laranjas, dessas 50 laranjas, agora imagine que 30 estão estragadas, tá? Dessas 50 laranjas, 30 estão ruins, portanto. É isso? A pergunta é, qual o percentual, veja aí, né? Qual a porcentagem, tá? Então veja que a situação é diferente daqui. Aqui eu quero saber 20% de um valor, ou seja, eu quero calcular, né? Aqui não, aqui a pergunta é diferente. Qual o percentual das laranjas ruins em relação, né, obviamente, ao total de laranjas que você tem? Então, primeiro passo é você montar a razão que relaciona a quantidade de laranjas ruins pela quantidade total de laranjas, né? Então, primeiro você vai fazer o quê? A parte pelo todo. Você vai montar a sua fração, tá? Então, vamos lá. Eu sei que eu tenho 30 laranjas ruins, né, de um total de 50 laranjas. Essa é a minha razão. Tá, professor? E agora, para esse resultado sair em porcentagem, eu faço o quê? Multiplica por 100. Tá bom? Multiplique por 100%, e aí a sua resposta vai ser justamente, né, o percentual, né, o quantos por cento, né, 30 laranjas vai representar de 50 laranjas. Então, calculando aqui, gente, simplificações sempre que possível, ó, corta aqui, tá? 3 vezes 100, 300 no numerador, sobre 5, né? E agora, pessoal, 300 dividido para 5, ó, 30 dividido para 5 dá 6 e repete o 0, tá bom? Portanto, o que é que eu entendo? Eu entendo que a resposta aqui ó, sai em percentual, né? 30 laranjas, veja, 30 laranjas, ou seja, essas laranjas aqui, ó, ruins, representam 60% do meu todo, ou seja, representam 60% de 50 laranjas. Veja que a situação aqui é diferente. Aqui eu quero botar um valor em porcentagem, sempre comparado com um total, tá? Ok? E aqui não. Aqui eu eu já tenho uma porcentagem, tenho um total e quero calcular quanto essa porcentagem representa desse total. Ok, gente? Então são situações diferentes. Calcular uma porcentagem e colocar em porcentagem, tá bom? Sempre que eu quiser colocar em porcentagem, eu também posso generalizar aqui, ó. Sempre que eu quiser colocar em porcentagem, eu tenho que fazer a minha fração, a parte de interesse, né? Pelo todo, multiplicado por 100%. Fazendo essa continha, sua resposta é justamente o percentual, beleza? E agora vamos praticar alguns exemplos, pessoal, onde eu vou falar aqui também um pouco sobre acréscimo, tá? Desconto. E também dar algumas técnicas de cálculo aqui para você agilizar o seu cálculo ainda mais. Beleza? Então me acompanha aqui nesse exemplo. Primeiro exemplo, ó. Anderson comprou 120 figurinhas para o seu álbum. Porém, dessas 120 figurinhas, 72 eram repetidas. As figurinhas repetidas representam qual percentual, ou seja, qual porcentagem do total de figurinhas que ele comprou. Veja que essa questão, né, o comando dessa questão aqui, ele é bem objetivo. As figurinhas repetidas representam qual percentual, qual porcentagem. Ou seja, pessoal, isso daqui se enquadra em qual situação dessas que nós vimos anteriormente, né? Eu quero extrair uma porcentagem ou eu quero descobrir um percentual,
representar um percentual, né? É claro que a segunda situação, eu quero encontrar um percentual. Até porque observe que todas as alternativas estão em porcentagem, portanto eu tenho que encontrar uma porcentagem e não extrair uma porcentagem. Tá? É muito tranquilo de entender isso, porque se eu quisesse calcular quantos por cento de um valor, eu teria que ter aqui na minha questão, no meio da questão, teria que ter a minha porcentagem. Por exemplo, eu teria que ter 30% de um total de 120 figurinhas, né? Veja que essa questão ela é diferente. Então, fique ligado nisso daí. Bem, primeiro passo. Qual é o total de figurinhas que Anderson tem, né? É um total de 120 figurinhas. Dessas 120, qual é a parte, né? Qual é a parte que está são figurinhas repetidas, né? Então vamos colocar aqui, ó, a parte, né? Chamar de parte, pessoal, porque é um pedaço, é uma porção do todo, né? 72 é uma porção de 120, tá? A parte aqui repetida é de 72 figurinhas, tá bom? Então eu quero saber, primeiro passo, monta a razão da parte pelo todo, então 72 de um total de 120. Se eu quero transformar isso em porcentagem, né? Se eu quero descobrir, porque veja aqui eu tenho a representação da minha situação na forma fracionária, concorda? Isso aqui é a forma fracionária. Eu quero encontrar o quê? A minha forma percentual. Ou a forma de porcentagem, tanto faz. Tá? Eu quero encontrar a minha porcentagem. Então, eu vou ter que multiplicar isso daqui, ó. Para encontrar a porcentagem, eu multiplico isso aqui por 100. Pessoal, vamos simplificar o cálculo aqui, ó. 0 com 0, a gente elimina nesse caso, tá bom? Daria para simplificar outras coisas aqui, né? Mas vamos adiantar aqui o cálculo, tá? Dá para simplificar, veja só. É bom porque a gente comenta sobre isso. Isso aqui é uma fração, certo? É uma fração. 72 sobre 12 agora, porque eu já simplifiquei o zero. Eu posso simplificar ambos os números por 2, porque são pares, né? Então, eu posso reescrever isso daqui, ó. A metade de 72 é 36, sobre a metade de 12, né, que é 6. Né? E continua aqui com vezes 10. Veja que agora ficou bem tranquilo, né? Por quê? Eu posso dividir essa fração para depois multiplicar, ou eu posso multiplicar por 10 e depois dividir por 6, você que escolhe a maneira mais interessante para você. Nesse caso aqui, ó, se eu dividir primeiro aqui, ó, se eu dividir 36 e dividir para 6, dá 6. E agora 6 eu multiplico por 10, que eu vou ter aqui 60, né, por cento. Ou seja, 72 é 60% de 120. Beleza, pessoal? Então, alternativa correta, alternativa C. Ou seja, 60% do total de figurinhas de Anderson estão repetidas. Beleza? Mais uma questão aqui para a gente trabalhar, pessoal. Vê. Na semana passada, 1 kg do feijão em um supermercado custava R$ 3,50. Nesta semana, o preço desse feijão sofreu um acréscimo de 20%. Quanto passou a custar o quilograma de feijão nesse supermercado? Então, aqui eu estou falando de acréscimo, tá? Gente, toda vez que aparecer essa palavra acréscimo, entenda o seguinte. Você sempre vai ter um valor original, que eu vou chamar aqui de valor X, tá? O acréscimo em cima desse valor sempre vai ser, por exemplo, o valor inicial mais tantos por cento do valor inicial. Isso é um acréscimo, tá bom? Por exemplo, eu tinha um objeto que custava R$5 e teve um acréscimo de 2%. Então, a ideia é a seguinte, esse seu produto que custava R$5,
ele vai ser aumentado, né, de 5%. 5% de quê, professor? Do próprio valor, do próprio produto, do preço do próprio produto, tá bom? Então, meu produto aqui custava R$5, tá bom? Então, veja aí, esse é o sistema. Valor inicial, isso daqui representa o acréscimo, tá? Isso aqui é a parte que representa o meu acréscimo. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Muito bem. Qual era o valor inicial, né, do meu produto? R$3,50. Obviamente, se teve um acréscimo, o produto aumentou de preço. Qual é o nosso objetivo aqui? Se eu descobrir o preço, o valor, né, do aumento, apenas o valor do aumento, depois basta eu somar no valor do produto, né, e encerrou a questão. Porque, veja, ele pergunta quanto passou a custar o quilograma, ou seja, quanto passou a custar o quilo do feijão nesse supermercado depois do acréscimo. Primeiro passo, calcular o acréscimo. Professor, mas o acréscimo não foi 20% do valor? Justamente. Então, o que é que a gente vai ter que calcular aqui, na verdade? Calcular uma porcentagem. Se eu quero calcular uma porcentagem, sempre vai ser a minha porcentagem vezes o valor dividido por 100. Portanto, 20 vezes 3,50. Eu vou escrever aqui 3,5 porque esse zero, né, no último lugar aqui da parte decimal, ele não tem valor significativo para a gente, tá? Sobre 100. Tá bom? Então, aqui está o meu 20%. Aqui está justamente o 20%. Olha aqui a minha porcentagem, tá vendo? A fração percentual vezes o valor do produto. Aí eu calculo de quanto foi esse acréscimo. Fazendo esses cálculos, ó, corta 0 com 0. 2 vezes 3,50, 2 vezes 3,5 é o dobro, né? 7. 7 sobre 10. Gente, 7 sobre 10 é o seguinte, não precisa nem armar conta. 7 décimos, né? A vírgula que ela está aqui, ela volta a uma casa, portanto a gente vai ter 0,7. Ah, professor, 0,7 letra A. Se você marcar, você vai errar, tá bom? Ah, professor, mas não tem aqui na letra A 0,7? Gente, 0,7 é o valor do acréscimo e não o valor do produto depois do acréscimo. Ah, professor, entendi. Quer dizer que eu vou ter que pegar o valor do produto, né, 3,50, e somar, ó, somar com o acréscimo. Então, produto mais o acréscimo. O acréscimo aqui é esse 0,7. Então, eu vou ter que fazer o valor do produto mais o acréscimo de 0,7, que na verdade é 20% do valor. Somando aqui, né, vírgula abaixo de vírgula, 7 mais 5, pessoal, a gente vai ter o quê? 12, né? 12, e vem um aqui, ó. E 3 mais 1 que subiu, 4. Portanto, 4,2. Professor, não tem 4,2 nas alternativas. Gente, 4,2 é a mesma coisa que 4,20, que 4,200, 4,2000. Ou seja, esse zero aqui, ó, ele não tem valor significativo para a gente aqui. Tá bom? Porque observe que ele está na parte decimal no último dígito. Portanto, 4,2 é a mesma coisa que 4,20. Faz sentido? O valor passou de 3,50 para 4,20? Faz sentido? Óbvio que faz sentido, né? Porque houve um acréscimo no valor do produto e não um desconto, tá? Se houvesse um desconto, o valor do produto iria diminuir. Mas como houve um acréscimo, o valor do produto tende sempre a aumentar. Mais uma questão aqui para a gente trabalhar, pessoal. Vê só. Júnior comprou uma chuteira em uma promoção. Gente, em promoções, o que é que tem? Em promoções, o que é que tem? Desconto, não é? Em promoções, ó, existe uma coisinha chamada desconto. Tá? E desconto sempre vai ser o contrário do acréscimo. Eu votei. Sempre vai ser o valor inicial menos tantos por cento do valor. Justamente essa parte aqui é a parte do desconto. Então,
Analogamente ao que a gente fez no exemplo 2, a gente vai fazer aqui. Primeiro, calcula o valor do desconto. Depois, realiza a tua operação de subtração do valor, tá? Então, Júnior comprou uma chuteira em uma promoção com 15% de desconto. Então, esse foi o valor do desconto, 15%. De quanto? Antes dessa promoção, a chuteira custava R$320. Qual foi o valor pago por Júnior ao comprar essa chuteira? Ou seja, o produto saiu por quanto depois do desconto? Primeiro passo, calcular o desconto. Certo? Calcular o desconto, na verdade, é calcular uma porcentagem. Veja só, calcular uma porcentagem. Quantos por cento, professor? 15%, né? A gente já viu que esse 100 é justamente o 100 da fração centesimal. 15% de 320, que era o valor da chuteira antes do desconto, tá? Realizando esses cálculos aqui, ó, corta aqui, tá? Daria para simplificar mais coisas aqui. E vou mostrar a você, né, para você não ter que fazer cálculo grande. Veja só, 15 dá para dividir para 5. É isso? E 10 também. Se eu simplificar isso daqui por 5, professor, pode, porque aqui, ó, você pode separar essas frações. Você pode dizer que aqui é 15 sobre 10 vezes 32, não tem problema. Então, simplifica essa fração 15 sobre 10, o que é que você vai ter? O 15, quando eu divido por 3, por 5, vira 3, né, sobre, e o 10, quando eu divido por 5, ele vira 2. E agora eu repito o meu 32 na multiplicação ali. Veja que simplificou bastante, né? Agora eu já posso... Professor, dá para simplificar, mas dá. Você agora pode fazer o inverso. Vê. Professor, 3 agora não tem como simplificar com 2. Tudo bem. Porém, esse 32 dá para simplificar com esse 2, né? 32, inclusive, dá logo para dividir por 2. Ó. Então, você pode fazer o quê? Esse 3, professor, repete na multiplicação. Você agora não está mexendo com ele, não. Tá? Você vai repetir o 3. 32 dividido para 2, 16. E agora é só multiplicar. Professor, mas se eu não quisesse fazer nada disso, se eu quisesse pegar 15, multiplicar por 30, por 320 e depois dividir por 100, daria certo? Com certeza daria certo, porém o cálculo aqui seria maior. E agora eu faço, né, 16 multiplicado por 3. Vê só, 3 vezes 6, 18, vai subir 1. 3 vezes 1, 3, mais 1 que subiu, 4. Portanto, R$48. Tá? Gente, isso é o valor da chuteira? Não, né? Não é o valor da chuteira, isso é o valor do desconto. Agora, o que é que eu vou ter que fazer? Pega o valor da chuteira e subtrai dele o desconto. Então, eu vou ter 320 menos 48. Tá bom? Justamente, ó, valor da chuteira, valor do produto menos o desconto. Tá bom? Então, aqui é 320 menos o descontozinho que a gente trabalhou aqui, que é de 48. Fazendo essa continha, 8 para chegar em 10, 2, subiu aqui, desceu aqui somando, né? 5 para 12, né? 5 para 12, agora 7, né, pessoal? 7 subiu aqui, desceu aqui, somando, 3 menos 1, 2. Portanto, essa chuteira passou a custar R$272, alternativa letra C. Gente, quanto custava a chuteira antes da promoção? R$320. Quanto passou a custar a chuteira depois da promoção? Ou melhor, no dia da promoção, né? Porque depois da promoção pode ser que ele tenha aumentado. No dia da promoção, passou a custar R$272. Veja que é um valor menor do que o valor inicial, portanto, está de acordo com o que a gente tinha previsto no sentido do desconto. Mais uma questão aqui para a gente. Vê só. João comprou 1 kg de açaí congelado. Como de costume, ele descongelou para fazer a sua vitamina diária e logo percebeu que o açaí estava pesando menos de 1 kg, ou seja, ele comprou um produto que tinha um peso, uma massa inicial, que era 1 kg, né? Quando ele descongelou esse produto, ele observou que houve uma diminuição dessa massa, né? Onde essa massa passou a ser de 900 gramas. Veja, então, a primeira coisa que eu identifico aqui é que a gente tem uma
uma divergência de unidades de medida de massa. Uma medida está em quilograma e a outra está em grama. A gente tem que organizar isso daí. A porcentagem de gelo que havia no açaí era de... Gente, obviamente, né? Ele comprou 1 quilograma de açaí. Quando descongelou, ele encontrou apenas 900 gramas. Tá bom? Vamos transformar esse quilograma aqui em grama para que a gente possa analisar a coisa numa unidade só. Gente, 1 quilograma, né? 1 quilograma, esse K aqui, ó, esse K, indica 1000 gramas. Portanto, 1 quilograma é 1000 gramas. Certo? Ele comprou o produto que pesava inicialmente 1000 gramas. Depois esse produto passou a pesar, né, depois que descongelou, passou a pesar 900 gramas. Obviamente, para achar a diferença, pessoal, é só subtrair, mas aqui eu vou fazer só a título de escrever mesmo, tá? Porque a gente sabe que a diferença aqui vai ser de 100 gramas, certo? Essa diferença de 100 gramas. Professor, esse 100 gramas aqui que, tipo, sumiu, era de quê? Justamente a massa de gelo. Né, pessoal? É o gelo que estava presente no produto na hora da compra. Tá bom? Pergunta. Qual é a porcentagem de gelo que havia no açaí? A pessoa havia 100 gramas. Gente, ele não pergunta a massa de gelo. Né? A questão pergunta, essa massa de gelo em porcentagem quer dizer quanto do valor inicial? Essa é a pergunta. Né? A gente sabe que o valor inicial era de 1000, ou seja, o total, o todo, era de 1000 gramas. A parte de gelo, certo? A parte de gelo, a gente, pela análise da questão das informações, a gente viu que essa parte é de 100 gramas, tá? Então, a questão quer saber o seguinte, esses 100 gramas em porcentagem, esses 100 gramas aqui, em porcentagem, representa quanto? Então, quer dizer, eu tenho a informação, eu tenho essa informação aqui, essa é a informação da massa de gelo, só que eu não quero nesta forma, eu quero sim na sua forma percentual, tá bom? Primeiro passo, você monta a razão da parte pelo todo, a parte interessada aí, a parte de interesse é 100 e o todo é 1000 gramas, tá? Então, 100 gramas sobre a massa total, 1000 gramas, a massa inicial, melhor, tá? E multiplica por 100%. Pessoal, vamos calcular aqui, ó. Grama morre com grama, né? Grama corta com grama aqui. 2 zeros aqui, ó. 2 zeros no denominador. Só tem mais um zero aqui. Então, você pode cortar esse zero com um zero do 100 que está ali na multiplicação. Simplificou o que pôde. Vamos fazer conta agora. 1 vezes 10 é 10. E 10 dividido para 1, pessoal, 1 vezes 10, 10. 10 dividido para 1, 10. Portanto, 10%. Tá bom? Então, essa massa de gelo, né? 100 gramas, na verdade, 100 gramas, na verdade, é 10% de 1000 gramas. Tá bom? Belezinha? Então, aqui você quer representar a informação de forma percentual. Por isso que você tem que comparar ela com um todo e multiplicar por 100%. Mais uma questãozinha aqui, gente. Vê só. Em uma escola, há 800 alunos matriculados, dos quais 60 praticam esportes. Ou melhor, 60% praticam esporte. Tá? Desses 60%, temos que 70% praticam futebol, 20% praticam vôlei e 10% fazem natação. Determine o número de alunos que praticam futebol, vôlei e natação. É uma questão que inicialmente a gente lendo, né, parece complicada, por isso que é interessante que a gente faça uma segunda leitura.
Mas veja que isso aqui não é nada complicado. Eu observo que a escola, o total de alunos aqui, pessoal, a questão me traz bem claramente. 800 é o todo, é o total. Desses 800, a questão diz que 60% praticam esporte. Aí, dessa quantidade, a gente vai ter que distribuir nas suas respectivas modalidades. Mas como é que eu posso dizer quantos praticam natação, quantos praticam futebol e quantos praticam vôlei, se eu nem sei ainda quantos praticam esporte? Como é que eu posso falar isso? Então, vem logo à minha mente o quê? Bem, então primeiro eu tenho que saber quantos praticam esporte. Depois que eu souber quantos praticam esporte, aí eu vou me preocupar com qual tipo de esporte eles vão praticar. Então, o primeiro passo. Quantos praticam esporte? A questão diz que é 60% dos alunos. Então, 60% de quem? De 800. Tá? Cortando aqui, ó, simplificação sempre é legal, tá? Veja que a conta agora praticamente acabou, ó. 60 vezes 8, na verdade eu faço assim, 6 vezes 8, 48, acompanho o zero no final. Então, 480 alunos praticam esporte. Desses 480, a gente vai distribuir, né? Aqui eu tenho o quê? Desses 60%, que é 480 alunos, 70% praticam vôlei. Então, vou ter que calcular daqui 70%, tá? Eu vou ter que calcular depois 20% que vai praticar vôlei e 10% que vai praticar natação, tá bom? Gente, eu vou dar uma dica a você para calcular o 10%, tá bom? Dá uma dica para você. Gente, 10% de um valor é sempre o seguinte, você pega o valor e desloca a vírgula uma vez para a esquerda, tá? Veja, você quer calcular, nessa situação de baixo aqui, 10% fazem natação, ou seja, para calcular 10% de 480, 10% de 480, basta você fazer o seguinte, ó, pega o valor, né, encontre sua vírgula, a vírgula, nesse caso aqui, ela está no último dígito, depois do último dígito, né? Para você calcular 10% dele, esse valor aqui, você desloca a vírgula uma vez para a esquerda. Veja que se eu botar a vírgula aqui, vai virar 48,0. Portanto, 48, né? Ou seja, toda vez que você calcular 10% de um valor, você faz assim, 10% de um valor, pega o valor e desloca a vírgula uma vez para a esquerda. Ou seja, em outras palavras, desloca a vírgula uma vez para trás. Tá bom? Por exemplo, se eu tiver o número 554, calcule 10% desse valor. 10% vai ser o quê? Ó? Passa a vírgula para cá, 55,4. A vírgula que estava aqui, 10% desse valor é 55,4. Bem tranquilo, não precisa fazer conta, tá? Só uma dica para você. Tá bom? Então, 10% de 480 vai dar 48 alunos. Você tem que relacionar com a porcentagem. Fazem natação. 10% fazem natação, 10% é 48, fazem natação. Professor, e 20%? Gente, você concorda comigo? Seguinte, vamos pensar um pouquinho. Eu estou dando dicas para vocês agora. Tá? Se 10% é 48, você concorda comigo que 20% é 10% duas vezes? Concorda comigo que 20% é 10% duas vezes? E o que significa duas vezes? Significa somar com ele mesmo. Ou multiplicar por 2, como você quiser entender aí. Ou seja, se eu sei quanto é 10%, eu sei quanto é 20%, é só dobrar. Tá bom? Portanto, 20% desse valor vai ser 48 duas vezes. Ou 48 mais 48, né? Que vai dar o quê? 96. 96 fazem o quê? Ó? Praticam vôlei. Tá? Deixa eu consertar aqui. Fazem vôlei.
ou praticam vôlei. Essa modalidade esportiva bem interessante, bem legal. Tá? Professor, 70%. Ora, se 10% é 48, 20% vai ser o dobro, 30% o triplo, 40% o quádruplo e assim por diante. Portanto, 70% desse valor, né? 70% desse valor vai ser este valor aqui, vezes 7. Tá bom? Então, a gente pode fazer isso. Ou, se você quiser fazer o cálculo novamente, esse cálculo aqui, você vai fazer 70% de 480. Veja que vai dar no mesmo. Veja se não vai dar 48 vezes 7. Ó, se eu simplificar aqui, corta e corta. Sobrou 48 vezes 7. 7 vezes 48, porque o 1 aqui embaixo ele não vai alterar na divisão. Tá vendo? Então, você vai fazer o quê? 7 vezes 48. Tá bom? 7 vezes 48 vai dar quanto? Vamos arrumar a continha aqui. Tá? 7 vezes 8, pessoal. Você observa o seguinte. 7 vezes 7 vai dar 49. Tá? Então, 7 vezes 8 vai ser 49 mais 7. 49 mais 1 dá 50. Sobrou 6. Tá bom? 7 vezes 4. Ó, 7 vezes 4 é 7 mais 7 mais 7 mais 7. 7 vezes 4, 28, né? E 28 mais 5 vai dar o quê? Ó? 28 mais 5. 28 para 30, falta 2. Então, é 33, né? 7 vezes 4, 28. 28 mais 5. A gente encontra aqui 33. Portanto, 336. Então, 316 praticam futebol. Tá? Então, aqui a gente tem as respectivas quantidades de alunos nessas respectivas modalidades aí. Tá bom? Então, se liga aí nessa dica, pessoal, do 10, do 20, do 30%. Né? Então, se você souber 10%, 20%, 30%, até 15% você consegue calcular, 25% você consegue calcular. Se tudo isso você souber quanto é 10%, né? Porque, veja, eu sei que 10% de 480, 10% aqui a gente viu, é 48, né? 10% é 48 alunos. Professor, 20%, beleza, é só dobrar, vai dar 96, a gente até viu. Né? Mas e se eu estiver falando de 15%? Isso aí já é outra história, tá? A resposta da questão é essa daqui. E 15%? Bem, 15% vai ser o seguinte. Vai ser 10% mais 5% do valor. Não é isso? Não é isso? Então, se 10% é 48, então eu vou ter 48 mais 5%. Concorda comigo que 5% é a metade de 10%? Tá? Se 10% é 48 alunos, 5% vai ser a metade de 48 alunos, que é 24. Então, só é somar o 10%, que é o 48 alunos, mais o 5%, que é 24 alunos. Então, aqui a gente acharia o quê? 8, 4, 12, vai 1, né? 72 alunos. Tá bom? Veja que é um valor entre 20% e 10%. Não é ou não é? 72 é um valor entre 48 e 96. É maior do que 48 porque é 15% e é menor do que 96 porque 96 representa 20% do total de alunos esportistas aqui. Beleza, gente? Então, veja só, essa é a nossa aula de hoje, né? Conteúdo bacana, bastante importante aqui para matemática, tá bom? Então, pratica isso daí, revisa, assiste o vídeo novamente, tá bom? Faz os exercícios, tá? Sobre esse tópico, esse descritor bastante interessante. Beleza, pessoal? E até a próxima aula aqui no nosso novo encontro. Um abraço.